Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Missão Educar. E hoje nós trouxemos um assunto que nós vamos estar falando sobre segurança. Mas a segurança preventiva, o que nós podemos fazer para ajudar a polícia e para ajudar toda a comunidade, as pessoas que moram ao nosso redor. E para isso, nós estamos trazendo o Coronel Ronaldo Gonçalves Faro, ele que está à frente do CPA M6. Seja super bem-vindo, Coronel. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, hoje para estarmos falando sobre segurança preventiva. Bom, eu que agradeço o convite. Estou aqui como comandante da região do ABC, estou à disposição para aquilo que nós pudermos discutir sobre segurança preventiva. Comandante, assim, uma dúvida, não sei a maioria, né? Mas qual é a sua formação? Gostaria de saber como o senhor ingressou na polícia, como foi a sua história para estar hoje como no comando, né, do CPMA M6. Bom, eu sou aspirante de 91, formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Entrei na academia com 17 anos. Ao ser declarado aspirante, passei por algumas unidades e para chegar ao posto de coronel eu necessito fazer alguns cursos. O primeiro deles é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que seria um mestrado em segurança pública, e posteriormente, para chegar ao último posto, é necessário fazer o doutorado. Então, eu fiz esse doutorado, fui agraciado com a promoção ao último posto, isso é uma escolha do comando geral. Passei por várias unidades e o coronel ele é designado a comandar uma região, seja aqui a região do ABC, uma região como Alto Tietê, Ribeirão Preto, etc. Então, coronéis na PM nós temos 63 e sou um deles hoje, graças a Deus, e sou formado em Direito também, sou professor em Educação Física, sou graduado em Educação Física, tenho alguns cursos internos da instituição, professor de tiro, professor de curso de ações táticas especiais, educação física e outros cursos que complementam a minha formação como coronel. E com relação à segurança, quando o senhor veio para comandar essa região, como o senhor encontrou? Qual foi a situação que o senhor se deparou, né, com relação à população daqui do ABC? Bom, eu sou aqui do ABC, sou morador na região do ABC, moro em São Bernardo. Eu já trabalhava aqui como tenente-coronel, eu comandava o 6º Batalhão, que atua na região de São Bernardo. E ao ser promovido, tive uma pequena passagem por São Paulo e posteriormente eu fui para o Alto Tietê e com a mudança de governo, mudança de comando geral, que é natural na nossa instituição, eu fui designado aqui como comandante do ABC. A região, eu pego uma região certamente uma região grande, que tem os seus problemas, mas controlada, né? O meu antecessor, o coronel Faria e os outros também, faziam já um trabalho e eu estava incluído nesse trabalho. Então, eu pego uma região relativamente bem coordenada, bem administrada. O que cabe a mim hoje é dar prosseguimento a essa administração que existia. Claro, cada pessoa tem sua forma de conduzir e procuro fazer o melhor possível para cada vez mais melhorar a segurança aqui da região do ABC. As pessoas às vezes comentam, falta policiamento, acontece alguma situação assim, acha que não tem polícia suficiente, mas isso não é verdade, né? Porque baseado, acho que tem uma certa o número de policiais para um tanto de habitantes, e nós aqui não estamos fora disso, né? Dentro dessa... Todo mundo questiona essa questão, a falta de policiamento, né? Hoje a demanda maior da comunidade como todo, do Brasil, não só aqui do ABC, mas de todo o Brasil, é em relação à segurança pública, né? Mas, há esse estudo da ONU, que se fala em 250, um policial a cada 250 habitantes ou 500 habitantes, mas é necessário entender também o cálculo que deve ser feito. Eu tenho a polícia militar que atua na segurança pública, eu tenho a polícia civil, tenho outros órgãos como guardas municipais, então nós temos que, e a polícia científica também, nós temos que somar tudo isso e verificar se nós estamos ou não dentro daquilo que a ONU determina, né? Eu creio que o ABC está bem servida,
A PM tem uma forma de distribuição de efetivo bem administrada. O nosso comando geral não é de hoje, isso ele tem lá o que nós chamamos de GESPOL, que é Gestão pela Qualidade, onde nós distribuímos todo o efetivo da Polícia Militar no Estado de São Paulo de forma igualitária. Existe algum estudo assim de mudar alguma tática, de fazer alguma que a população possa estar ajudando também com relação? Nós estamos falando da segurança preventiva, né? O que a população pode fazer para ajudar a polícia a baixar esses números? Bom, a gente nunca procura passar a responsabilidade daquilo que acontece para a vítima, né? Mas a vítima ou as pessoas, os cidadãos, eles têm como ajudar a polícia. É o que nós chamamos de prevenção preventiva. Seria a prevenção primária, né? Preventiva primária. O que acontece? Muitas vezes as atitudes que eu tomo facilitam a ação do marginal, né? Posso dar exemplo, por exemplo, hoje a questão do uso do celular, que é um equipamento pequeno, mas do seu valor alto, de um alto custo. Então, é possível eu fazer uso desse celular na rua? Olha, eu estou colocando em risco. Se não for necessário, por favor, não faça uso desse equipamento na rua. Ah, mas nós não estamos plantando aqui o terror, não é isso. É que hoje a oportunidade que se tem de uma pessoa andando na rua, ela vai estar desatenta, pode até acontecer um acidente. Nós vemos alguns casos, né, a pessoa cai ou se machuca ou ainda é atropelada pelo uso do celular. Então, o que pode, as pessoas podem colaborar com a polícia nesse sentido. Mas existem outras formas também, a gente sempre explora a questão da mulher que usa bolsa, né? Ela vai numa região de compras e não toma aquele devido cuidado. Então, isso é importante, isso diminui os índices criminais e também diminui a facilidade para o indivíduo atuar ali como uma atuação criminosa, né? Ela fazer o furto ou o roubo daquela pessoa. Às vezes são atitudes simples também, né? Eu estava vendo, eu baixei um aplicativo que eu sempre recebo alguma norma de segurança nesse sentido. É que nem às vezes você está vindo no trânsito, então você parar seu carro, nunca dá um espaço muito grande do outro carro do lado, porque o assaltante, quando ele vai te pegar, ele é obrigado a baixar para poder, né? E se você não dá esse espaço, dificulta essa forma dele agir. Então, assim, são coisas, às vezes, que a gente não para pensar enquanto no nosso dia a dia. Vocês, como policiais, enquanto policiais, vocês se deparam com várias situações. E nós, não, né? Então, às vezes, só por comentário de outras pessoas. Então, é legal a gente também falar isso para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos assistindo, que, às vezes, até nesse sentido também você pode diminuir, né? Ser o alvo daquele marginal que está na rua. Isso mesmo, né? São várias situações. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu acabei de falar do celular da pessoa andando e o celular hoje no veículo, né? Há um tempo atrás, a nossa orientação era sempre qual, né? Que a pessoa, ao verificar que o semáforo está no amarelo ou próximo do vermelho, o que ela fizesse? Que ela diminuísse a velocidade até que ela conseguisse chegar no farol verde, né? No semáforo verde. Hoje as pessoas fazem o quê? Elas aceleram exatamente para ficar parada no farol, né? E dá aquela olhadinha no celular. Começar a mexer no celular. Primeiro que ela vai estar desatento, ela vai, se for à noite, a própria luz da tela do celular vai iluminar o que tem dentro do carro e isso facilita a ação do marginal. Então, qual a orientação que nós temos em relação a isso? Poxa, não faça uso do celular. Se for uma emergência, pare em algum local iluminado, vá, né? Às vezes tem comércio, mercado que você precisa fazer, você entra no estacionamento, para e faça uso do celular, é muito mais seguro do que fazer uso no farol ou até em local ermo, né, que a gente diz é um local escuro, abandonado, que pode, você acaba sendo vítima da criminalidade. Coronel, como que o senhor vê a participação do poder público na atuação da Polícia Militar? Bom, eu não posso me reclamar, né, porque o poder público municipal aqui da região do ABC tem sido muito parceiro, né? Eu trabalhei ali em São Bernardo, como eu disse, mas
hoje eu tenho aqui, estou em Santo André, a minha sede aqui em Santo André, eu tenho visto a participação do Poder Público Municipal, através dos prefeitos, secretários, essa colaboração com a Polícia Militar. Tem nos ajudado muito, né? Seja até mesmo nas discussões sobre segurança pública, né? Algumas ações são tomadas em relação das conversas que nós tomamos. Tenho bom relacionamento com os prefeitos, com os secretários, eu acho que isso ajuda muito. O mais importante é o serviço que nós prestamos para a comunidade. O quanto melhor deve ser esse serviço para esta comunidade. A comunidade deve se sentir prestigiada e segura. Esse é o nosso objetivo. Eu sei também que existem alguns conselhos, né, de pessoas que se reúnem em algumas regiões, acho que são divididos por regiões, e existem pessoas que se reúnem justamente para tratar desses assuntos, né, de segurança, da boa vizinhança, da vizinhança solidária. O senhor tem participado desses conselhos? Sim, nós temos os chamados conselhos conselhos de segurança, os CONSEGs, né, mais famosos chamados CONSEGs, onde há bairros, regiões, e a nossa estrutura é dividida, né, por batalhão e companhia. Cada companhia tem o seu CONSEG, onde os membros natos é o comandante de companhia e o delegado da região. E ali há o presidente, sempre é um cidadão da comunidade, que é o presidente, e ali são reunidos pessoas para discutir sobre segurança. E muitas vezes as demandas que aquela comunidade tem para chegar até a polícia. Um dos problemas que nós vemos, às vezes, é esta falta de informação, né? O relacionamento da polícia com a comunidade. Eu acho que os dois lados precisam melhorar. Nós estamos procurando fazer isso cada vez melhor, buscar ouvir cada vez mais a comunidade para que a gente atenda aquela demanda, para que a gente consiga atender o anseio daquela comunidade. E esses CONSEGs têm nos ajudado muito, né? Há uma participação muito grande. Às vezes a gente fica até chateado, num bairro, por exemplo, que tem 50 mil pessoas, quando nós fazemos uma reunião, participa ali 20, 30 pessoas. Não representa tudo aquilo, né? As pessoas precisam entender que a segurança não se faz só com polícia. É necessário a participação da comunidade também hoje na questão de segurança. É isso que eu acho interessante, né? Porque há um tempo atrás não existia essa aproximação. Pelo menos está começando a ter uma aproximação da polícia com a comunidade. Só que ainda está bem aquém, né? Precisaria ter mais participação da população, né? Da comunidade junto aos CONSEGs, para estar solucionando alguns problemas que às vezes não são tão grandes que daria para ser resolvido de uma outra forma, né? Claro, nessas reuniões são discutidos vários assuntos e é importante a comunidade estar participando junto com a polícia. A polícia não tem a ideia dos problemas que tem, às vezes, naquela vizinhança. E essa participação é muito boa. Então, o que nós precisamos? Cada vez mais fortalecer isso, né? A comunidade ela tem que enxergar a polícia como parceira, como amiga, né? Eu estava até conversando anteriormente, falando sobre isso. Essa questão, né, das crenças que são colocadas nas pessoas, né? Desde jovem lá, quando alguém uma criança faz uma travessura lá, a mãe pega e fala, olha, se você não melhorar, eu vou chamar a polícia, como se a polícia fosse algo ruim, né? A gente precisa quebrar essa crença, a polícia está do lado do cidadão de bem, né? O cidadão de bem não pode ter medo da polícia, ele tem que ser parceiro, enxergar a polícia como um parceiro dele. Qual a maior dificuldade que um agente que atua na rua enfrenta, coronel? Eu acho que hoje, claro, a criminalidade é o maior problema, mas eu acho que é esta visão que se tem da polícia, né? Eu acho que nós precisamos quebrar isso, a sociedade precisa, isso está mudando, eu vejo que está mudando, mas eu acho que pode melhorar muito, né? Se nós pegarmos exemplos de outros países, né, muita gente, eu não gosto de fazer a comparação, porque não é possível comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. São culturas diferentes, são pessoas totalmente diferentes, né, e a gente precisa entender. Mas se você enxergar a polícia como modelo, vamos dizer, o respeito que se tem pela polícia é muito grande, né, e às vezes aqui nós temos essa dificuldade, né.
A pessoa precisa entender que a polícia ali representa o Estado. Não é a pessoa, não é aquele cidadão ali, não. É o Estado que procura garantir os seus direitos. A polícia está ali para garantir o direito. O que não se pode confundir, numa democracia, nós precisamos ter regras. O meu direito, ele prevalece até o início do seu. Quando começa o seu, há o conflito. E nós temos que saber conviver. Quando isso entra em choque, a polícia vai garantir ali a tranquilidade. É isso que nós fazemos, por exemplo, num caso de manifestação. Vou dar um exemplo. A manifestação é livre, claro, mas não pode haver quebrar tudo aquilo que se vê pela frente. A manifestação é garantida pela Constituição, nós vamos garantir, mas porém nós temos que manter a ordem também. A ordem é fundamental para que as coisas funcionem de uma forma segura mesmo. Nós estávamos falando dessa aproximação. Seria interessante, eu sei que tem alguns projetos já, que vocês vão até escolas, mas isso deveria ser deveria ter uma frequência maior, esses projetos em escola, onde vai conversar com o adolescente, porque a gente fala mesmo que a segurança também passa pela educação. Nós temos muitos problemas hoje com a segurança em detrimento da falta de educação. Mas não é essa educação que nós falamos da escola em si também, mas é aquela educação que a gente recebe em casa, que os pais nos dão em casa, para você aprender a respeitar o seu próximo, não destruir objetos, né? Não fazer essas badernas que fazem. E a gente sabe que os jovens também, quando eles estão em grupo, sozinhos não fariam aquilo, e quando estão em grupo, fazem coisas que prejudicam, né, a sociedade. A gente tem essa visão e, assim, segurança pública hoje, a polícia enfrenta o que, vamos dizer assim, não vou dizer sobra, mas aquilo que acaba sendo o último fio do problema, né? Porque vai muito além, né? A segurança pública hoje sofre, mas vai muito além só da presença da polícia. Essa questão de segurança é muito importante, né? Primeiro, a pessoa precisa entender o sistema de segurança do país, né? O que é uma polícia, o que é a polícia civil, o que é a polícia militar, o que é a guarda, o que é a polícia científica. Hoje há um desconhecimento total sobre isso, o papel de cada um. E, por um outro lado, é reconhecer o seu papel na sociedade, o seu papel como cidadão. Eu dou um exemplo, né? A maioria dos países, seja países europeus ou até do norte-americano, o que acontece? Aquilo que é público é de todos e todos cuidam. E aqui nós temos a gente percebe que há uma inversão, né? Aquilo que é público não é de ninguém, eu quebro, eu destruo. Isso a gente precisa mudar. E aí entra o papel da educação. A pessoa precisa entender que vivendo na sociedade, ela precisa cuidar daquilo que é público. Eu preciso cuidar mais ainda, né? O que é meu eu posso até destruir, mas o que é público eu tenho que cuidar mais ainda, como se fosse, porque aquilo não é meu, aquilo é de todo mundo. Então, o cidadão, quando vê alguém destruindo o que é público, ele deve ser chamado a atenção, falar, olha, você está destruindo o que é meu também, né? E isso não acontece, a gente vê, basta ir em parques, né? A pichação, a destruição do patrimônio público é muito grande, até nos prédios públicos são pichados. Escolas, hoje nós vemos muros de escola praticamente todo pichado. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho interessante também nós fazermos, com relação às redes sociais, como que a polícia vê, porque muitos dos confrontos são combinados em redes sociais. Hoje algo que a rede social ela é muito positiva, né? Facilitou a comunicação, por outro lado, ela também facilitou a vida de algumas pessoas. Então, vou dar alguns exemplos, né? Quando eu faço um bloqueio, que é para a gente estar buscando ali, tirar o mau cidadão do meio da sociedade de bem, quando eu faço um bloqueio, as pessoas de bem acabam usando aplicativos informando, olha, não passe ali que tem um bloqueio. Isso é um desserviço. Aquilo não está atendendo o cidadão de bem, aquilo está atendendo o criminoso, o marginal. Ele não vai passar pelo bloqueio da polícia e depois vem o questionamento, né? Quando a gente para ali um veículo que apresenta alguma característica, fala, poxa, por que você não vai pegar bandido, né?
É como se a gente tivesse um equipamento que identificasse o bandido, a não ser algumas atitudes que a gente entende, né? Por outro lado, né, essa questão da rede social ainda, um outro exemplo é a questão dos chamados pancadões, né? Os encontros são marcados por rede social, né? Às vezes, muitas vezes, algumas vezes, brigas entre alunos acabam sendo marcadas por rede social. Então, nós temos que monitorar isso também, e isso nós estamos fazendo. Muitas vezes, alguns pancadões, nós tomamos conhecimento via rede social e acabamos fazendo algum planejamento para impedir aquilo ali, porque não que a gente não queira a expressão da cultura, não é isso. É que dentro desses pancadões algumas coisas estão envolvidas. Nós verificamos ali a presença de menores consumindo bebida alcoólica, muitas vezes o uso de entorpecentes, veículos, produtos de ilícito, seja moto ou carros que foram furtados ou roubados pela região. Então, nós atuamos nesse sentido. Temos que monitorar um pouco a rede social. A população, nesse sentido, pode ajudar de que forma? Com denúncias anônimas? Sim, nós temos os canais de denúncia, seja por e-mail, seja pelo telefone 181, onde a pessoa não precisa se identificar, né, e ela fazer a denúncia, para que nós possamos atuar, né? A polícia não tem uma bola de cristal que vai adivinhar tudo o que acontece, né? Então, se ela colaborar, esse é o papel do cidadão, colaborar com a polícia nesse sentido, dar informação, denunciar mesmo, seja o tráfico de drogas, seja o que for, né, o crime que estiver ocorrendo, para que nós possamos atuar nesse sentido. Coronel, eu conheci há pouco tempo na Associação Comercial, né, na Industrial de Santo André, na CISA, e lá me chamou muita atenção quando o senhor falou que quando existe algum confronto, algum perigo, as pessoas normais, não normais, mas as pessoas ali que não são militares, elas vão para o sentido oposto. E que o policial, na realidade, ele vai mesmo para o lado do perigo, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Isso faz parte da nossa atividade, como eu disse nessa conversa lá na CISA, né? A nossa atividade é um sacerdócio, não é uma profissão. Não é, a pessoa que não se encaixa na nossa atividade, ela não vai ficar muito tempo, né? E o exemplo que eu disse, né, que eu dei foi esse. Quando se tem um perigo, o cidadão comum normalmente se afasta daquilo ali. Nós, como policiais, somos o inverso, né? Nós vamos enfrentar aquele perigo. Claro, com técnicas, com equipamentos, isso nos garante essa tranquilidade de atuar, né? Então, é uma atividade de risco, é um sacerdócio e, como nós falamos, né, ali a gente coloca em risco a própria vida. Agora nós vamos chamar um banner que tem da polícia que fala da estatística, né? Você pode colocar aí, Lucas, para a gente, por favor? Esse, na verdade, é uma estatística do estado de São Paulo, né? Então, desde janeiro até abril, foram todos os casos, todas as coisas, o que passou pela polícia militar. Deixa eu ver aqui pertinho. Que tem alguns números lá, que foram 200 mil boletins de ocorrência eletrônicos, 611 mil ocorrências atendidas, 192 mil crianças atendidas no PROED, que é aquele projeto, né, que é muito interessante, que ali já faz a aproximação do policial com a, né, com a comunidade. Isso, do policial com a comunidade, da polícia com a comunidade. Foram 9 milhões de chamadas no 190, 36 mil pessoas presas em flagrantes, 27 mil quilos de drogas apreendidas, 11 mil procurados, capturados, 21 mil veículos recuperados, 5 mil adolescentes apreendidos, 3 mil armas apreendidas. Isso é um dado que nós tiramos de janeiro a abril, né?
mas é todo o estado de São Paulo, mas o senhor tem outros dados aqui só da região do ABC, né? Isso mostra a grandeza da Polícia Militar do estado de São Paulo, né? Ali estão dados que mostram a grandeza do estado e da sua polícia. Ter condições de atender tudo aquilo é só uma instituição muito grande. Relacionado ao ABC aqui, eu tenho alguns números, por exemplo, pessoas presas em flagrantes no mesmo período, foram 1.318 pessoas, 305 procurados presos somente nesse período, e praticamente quase um presídio, né? Adolescentes apreendidos, 243, veículos recuperados, 2.569, armas apreendidas, 125 armas, e se levarmos em conta, né, que há alguns estudos que falam que cada arma apreendida são menos 10 homicídios, então olha o quanto a polícia trabalha, né? Ocorrências atendidas, 67.679, né? Drogas, 63 quilos, boletins de ocorrência, 16.181. E além das crianças do PROERD, que nós tivemos 13.020 crianças atendidas somente nesse período. Então isso mostra a grandeza da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também aqui do trabalho desenvolvido pela região do ABC. Eu parabenizo a polícia por isso, por esse trabalho maravilhoso que fazem. Porque é verdade, a gente costuma colocar a polícia sempre como vilão, sempre, e não como proteção, né? Onde você tem que buscar a segurança naquela pessoa que está ali do seu lado, que atua como um policial. Comentando, né? Voltando àquela história lá da mãe que coloca lá, cria aquela crença na criança, aí essa criança vai se desenvolver, vai virar um adolescente, um adulto, e ela vai ter uma crença de se afastar da polícia. Isso nós temos que acabar também. A polícia faz parte do Estado, a polícia está ali para ajudar o cidadão, seja qual situação for, né? Nós atendemos diversas ocorrências que muitas vezes, né, e a grande maioria, não é questão de polícia, né? Nós vimos aí pela imprensa, muitas vezes, o policial fazer parto na viatura, ou ainda socorrer alguém que está passando mal, o que não é função da polícia. Mas nós não nos furtamos de atender. Nós queremos sempre atender o cidadão para que o cidadão tenha uma tranquilidade maior na região, seja aqui na região do ABC ou no estado todo. Eu gostaria de nós vamos passar agora um vídeo, e você que está nos assistindo, na realidade, o coronel não sabe, mas a gente quis fazer uma homenagem para toda a Polícia Militar. Pode passar o vídeo. Acho que talvez o senhor até já tenha visto, mas vale a pena passar novamente. Pode colocar, Lucas.
sensacional esse vídeo, Muito fala legal o tudo, vídeo. né? Do Realmente, que a polícia, o que a polícia faz, o seu dia a dia, né? O que sai de manhã, deixa a sua família, não sabe se volta, e muitos não voltam. eu, nesse período que eu estou aqui, já tive no velório de 2 policiais, né? Foram vítimas de roubo, né? Por serem policiais, acabaram morrendo, né? Então essa é a nossa atividade. E o vídeo retrata muito isso. Essa questão de que o policial militar é algo de outro planeta, né? O policial sente fome, sente frio, ele tem problemas familiares, ele tem problemas financeiros. Então, ele é um cidadão que sofre como qualquer outro, né? Ele não é nem melhor nem pior. Simplesmente ele exerce uma atividade que, como foi visto no vídeo, ele mexe com liberdade. Incomoda alguns, mas pode ter certeza, o cidadão de bem nunca vai ter problema com a polícia. Eu realmente, quando eu assisti esse vídeo, eu pude ver a grandeza, né, que é o dia a dia de vocês, nesse confronto que infelizmente, a cada dia parece que aumenta. Eu não sei se vocês veem por números, se está controlado, porque eu vi a quantidade, nós vimos a quantidade que são pegos, que são presos, tal, né? Mas parece que todos os dias surgem novos delinquentes para estar fazendo maldade, para estar fazendo as coisas. Hoje a questão de segurança pública ela é mais ampla, ela não é só questão de polícia. Nós precisamos atacar outras coisas também. Um deles é a educação, é a questão social, né? Eu falei do pancadão, e até proponho, né, por que não se fazer um estudo, e está aí as universidades, para entender o porquê a existência desses pancadões, o que pode ser feito para evitar isso. Não que não tenha que ter cultura, não é nada disso, mas entender por que o jovem caminha para aquele lado, né? Por que o jovem se envolve com a criminalidade? É isso que nós precisamos fazer, tirar o jovem dessa vulnerabilidade, né? O jovem que está nessa situação, ele precisa sair, né? E isso cabe à comunidade como um todo, não só à polícia, né? A polícia ela trabalha com fim já, mas eu acho que há questões anteriores para serem tratadas. E é muito importante que seja o governo municipal, estadual, federal, que atue nessas áreas para evitar que o jovem seja o criminoso do amanhã. Eu acho que o ideal, então, seria caminhar também, aumentar esses projetos que fossem nas escolas, né, de ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, onde pudéssemos estar mostrando mais o trabalho, não só da polícia, mas assim, o trabalho da prevenção e trazer. Eu sei que às vezes as pessoas se preocupam, até colocaram aquela escola família, né, de final de semana, mas se não tiver um projeto legal, não adianta. Vai ser só mais um lugar para eles irem e fazer badernas, né? Eu acho que precisa ter um projeto sério e começar ali mesmo, na raiz, né? Ensinando esses adolescentes a ter respeito, a cuidar do patrimônio, a respeitar o próximo. Eu acho que esse trabalho precisa ser feito mesmo. Hoje a gente vê uma diferença muito grande de geração, né? Eu sou daquela geração que, quando eu era chamado a atenção na escola, se eu chegasse para minha mãe e falasse que eu tive uma chamada, capaz de levar uma chamada coça, né? Porque aprontou na escola. E a gente vê a inversão de valores, né? O professor sendo agredido na escola, né? O desrespeito com as autoridades como um todo, né? Então eu acho que isso é um problema de geração e nós precisamos fazer algo, porque senão a sociedade vai ficar perdida. Hoje em dia, eu atuo na área de educação e hoje em dia nós temos escola de pais, onde nós conversamos com os pais e falamos de certas situações, de como eles têm que resolver, como eles deveriam estar assumindo. Eles saem para trabalhar e terceirizam muito a educação para a escola, né? E às vezes até culpa a escola. E isso que o senhor falou é verdade. Às vezes os professores são agredidos, são desrespeitados, e você vai chamar esses pais,
ainda acaba sendo mais agredido, mais desrespeitado. Então, eu acho que está faltando mesmo essa educação no berço mesmo, em casa mesmo, né? Porque eu também, quando eu saía de casa, a minha mãe sempre falava para ter respeito pelas pessoas, para cuidar das coisas. E se eu chegasse em casa com algum objeto que não fosse meu, fazia devolver, podia ser uma borracha, podia ser um lápis. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Elas nem estão preocupadas, nem sabem o que os filhos têm dentro da mochila, da bolsa. Não tão. Lógico que a gente não vai generalizar. Tem muitas mães aí que trabalham fora e ainda continuam, os pais que trabalham fora ainda continuam firmes, severos, né, assim, com disciplina na educação dos seus filhos. Mas a gente vê muitas pessoas perdidas de como educar. Nós, como eu disse, essa questão de geração, né? A gente precisa, hoje com a tecnologia, nós precisamos mudar alguns comportamentos, né? Então, a gente basta ver e andando no dia a dia, na rua, seja em qualquer local, basta uma criança fazer alguma coisa e para o pai não ter aquela, né, preocupação, ele dá um equipamento ali, a criança fica no celular ou se tranca no quarto e ninguém se preocupa com o jovem, né? Eu sou daquele tempo ainda que a gente tem que conversar. Quando senta para se alimentar, seja no almoço, no jantar com a família, é tudo desligado. Eu tenho que estar conversando, eu tenho que olhar no rosto da minha esposa, olhar no rosto da minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos. Se perguntar como foi o dia, o que aconteceu. A gente se fecha, cada um no seu mundo, todo mundo tem problema e esquece como se vive em sociedade. E Então, sem contar que, por conta da rede social, os adolescentes estão tendo muito acesso tanto a jogos violentos, como também essas conversas correndo riscos de as meninas de serem violentadas, sim, né? Então nós a gente temos tem muitos que ter casos desses, né? Desses encontros marcados por internet, de conversas, né? O abuso pela internet. Então, é importante que os pais voltem a cuidar dos seus filhos nesse sentido, né? Ser amigo, né? Mas ao mesmo tempo ser o pai, né? Não é só ser amigo, né? Que amigo é aquele concorda com tudo. Não, tem que ser pai, tem que educar, tem que corrigir, fazer com que as coisas voltem a andar no seu caminho correto. Eu acho que isso mesmo, foram as inversões de valores que a gente precisa voltar a ter os valores nos lugares certos, né? Bom, Coronel, gostaria que o senhor falasse, agora nós já estamos no final do nosso programa, que o senhor desse as suas considerações finais, pudesse falar com os nossos ouvintes aí, né, os nossos internautas, do que o senhor achou, né, do programa e quais são as medidas que eles podem estar fazendo para melhorar, ajudar no trabalho da polícia, né? Eu sei que algumas coisas a gente pode estar fazendo, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu estou sempre à disposição. Falar de segurança é algo que me alegra muito, até porque esta é a minha profissão. E deixar aqui uma forma de que as pessoas mudem esse conceito em relação à polícia, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa comum, simplesmente exerço uma atividade diferenciada, mas isso não significa que eu sou um ser de outro planeta, né? Então, que as pessoas não tenham medo e tenham a polícia como amiga, né? Como aquela entidade que eu posso me socorrer. Como toda profissão onde envolve pessoas, nós vamos ter um ou outro problema. Cabe a nós corrigirmos isso, mas isso não significa que os mais de 80 mil homens agem desta forma. Então, por uma experiência negativa, eu não posso julgar toda uma instituição da grandeza que nós vimos os números do Estado de São Paulo e da Polícia de São Paulo. Então, que as pessoas tenham essa visão e que ajude a polícia nesse sentido. Seja por, como eu falei também, seja por denúncia, seja ali conversando e até sendo receptivo com o policial, né? Seja na abordagem, num bloqueio, seja qual for, o policial está ali para ajudar o cidadão de bem. Ele não está ali para atrapalhar a vida de ninguém. Você pode ter certeza, o policial não tem prazer nenhum nisso, ele só cumpre aquilo que é dever dele, sob pena de prevaricação. O policial tem que trabalhar.
Quando houver algum problema, disque 181 ou mande um e-mail para a Polícia Militar. Então, agora estamos dando término para o nosso programa. Assistam na próxima segunda-feira mais uma Missão Educar. Com certeza estaremos trazendo outras pessoas também para estar falando de assuntos importantes para a nossa cidade. Obrigado pela audiência. Tchau.